Chegamos então à quarta e última parte do dashboard sobre usinas hidrelétricas. Diferentemente das páginas anteriores, que abordaram questões como a hidrologia dos rios, os fluxos do reservatório e informações gerais dos empreendimentos, esta quarta página lida com a produção elétrica e com as taxas de indisponibilidade. Antes de começar a descrever os gráficos, algumas palavras acerca deste termo. A indisponibilidade é um conceito relevante no contexto energético, pois ela está diretamente ligada à segurança do suprimento elétrico por parte de uma determinada usina. Ela diz respeito ao montante energético que deixou de ser produzido, deliberada ou acidentalmente, por um ou mais grupos turbogeradores. Esta quantidade é frequentemente expressa em forma de uma taxa percentual, tomando como referência um período de 5 anos. Logo, se uma usina apresenta uma taxa de indisponibilidade de 8%, isso significa que ela deixou de produzir, devido a condições de indisponibilidade, 8% da energia elétrica que ela poderia gerar em condições nominais de operação. É muito comum categorizar-se a indisponibilidade como programada ou forçada, de acordo com a sua origem. Por exemplo, as pausas da operação previstas no cronograma anual do empreendimento e que estão relacionadas a atividades de inspeção, manutenção, reparo ou melhoramentos dos equipamentos ou da barragem, são quantificados pela taxa de indisponibilidade programada. Já as interrupções da operação, devidas a fatores externos não planejados, como alguma ocorrência que danifique as linhas de transmissão, algum acidente que ocasione perda de um transformador ou algum mau funcionamento de um grupo turbogerador, contam como situações de indisponibilidade forçada. E é disso que trata o nosso primeiro elemento gráfico neste dashboard. Aqui temos os valores das taxas de indisponibilidade obtidos da Agência Nacional de Energia Elétrica e representados em forma percentual. Infelizmente, este banco de dados não trazia mais informações acerca da indisponibilidade. Detalhes como quais foram as causas, bem como as datas e horários de início e término destas ocorrências, seriam suficientes para que se pudesse realizar análises mais interessantes, como quais foram as principais causas de indisponibilidade forçada nas usinas da subbacia do rio Paranapanema, por exemplo. Qual o impacto que cada uma delas provocou em termos de energia não produzida? Qual é o tempo médio de indisponibilidade decorrido para cada atividade programada de manutenção? Em quantos por cento a nossa equipe de gestão conseguiu reduzir os períodos de pausa programada a partir da implementação de uma determinada tecnologia ou técnica nova? Enfim, você percebe que com apenas duas informações adicionais já daria para implementar uma série de indicadores úteis aqui no nosso dashboard. Em seguida temos um gráfico da geração elétrica ao longo do tempo. A energia aqui está expressa em megawatts-hora, enquanto que a potência está em megawatts. O que você tem aqui são valores oficiais do Operador Nacional do Sistema Elétrico para a energia produzida. Já os valores de potência, representados pela linha amarela, são valores estimados a partir dos dados de vazão turbinada da Agência Nacional de Águas e demais parâmetros como a queda bruta nominal, o rendimento das turbinas e os rendimentos dos geradores, extraídos do banco de dados da ANEEL. Eu também considerei um fator de perda fluidodinâmica nos condutos de 20%. Trata-se, portanto, de uma estimativa da potência elétrica média mensal de cada usina. Em terceiro lugar, temos uma curva de frequências relativas acumuladas de potência produzida. Eu optei por classes de 50 megawatts. Aqui em cima temos um menu de filtro com datas, regiões, bacias, usinas e afins. E lá embaixo temos três coisas: um cartão com o fator de capacidade da usina, um top 8 e um gráfico de dispersão. Eu preparei estes dois últimos gráficos de modo que o usuário pudesse escolher, dentre várias opções, qual a variável que ele quer analisar. Então, por exemplo, neste gráfico de top 8, eu tenho aqui produtividade em megawatts por quilômetro quadrado. Então, se eu quiser alterar essa variável e ver o meu top 8 por fator de capacidade, eu clico aqui neste botão e lá em cima ele abre as opções do meu top 8. Então eu tenho energia, a top 8 por fator de capacidade e o top 8 por produtividade.
Então eu clico aqui em fator de capacidade, por exemplo, e ele vai atualizar o meu top 8 por fator de capacidade. Se eu quiser ver o top 8 por energia produzida, eu clico em energia. E ele vai atualizar também. Lembrando que no nosso menu de filtro, a gente tem um ano selecionado, né? No caso aqui, 2019. Se eu quiser ver para todo o período, eu tenho que desmarcar este ano de 2019. Então é só clicar nele. E agora a gente tem todos os anos selecionados. Então temos aqui os valores atualizados, né? E por fim, temos aqui este último gráfico aqui de dispersão, né? Este gráfico, ele segue a mesma ideia do gráfico anterior, no que diz respeito a permitir o usuário escolher dentre várias variáveis. Então, para poder fazer isso, você clica neste botão aqui e ele vai te dar algumas opções lá em cima. Por exemplo, o eixo X deste gráfico traz uma das taxas de indisponibilidade, seja a programada ou a forçada. Eu posso escolher ela aqui em cima. Então, eu vou passar aqui para a programada. E o eixo Y vai ser determinado a partir deste menu aqui. Então, eu posso escolher qualquer uma destas 5 variáveis, né, para poder ver se eu encontro alguma relação de proporcionalidade entre esta variável daqui, do eixo Y, e a minha indisponibilidade programada. Então, por exemplo, será que existe alguma relação direta entre a quantidade de turbinas que eu tenho numa usina e a taxa de indisponibilidade programada? Então, para descobrir isso, basta você escolher esta variável aqui, certo? E aqui você pode observar o gráfico. Você vê, por exemplo, que a usina de Furnas tem uma alta taxa de indisponibilidade programada, mas ela não é a usina com maior número de turbinas, por exemplo. Temos 8 turbinas. Já a usina aqui de Jirau, se eu não me engano, tem 50 turbinas e uma indisponibilidade programada inferior aos 5%. Então, talvez não tenhamos aqui uma relação direta entre a quantidade de turbinas e esta indisponibilidade. Mas, será que alguma das outras variáveis, de repente, apresenta esse comportamento? Então, você pode fazer essa análise escolhendo à vontade aqui alguma outra variável. Por exemplo, a idade da usina. Né? Eu coloco ela aqui. Eu vou comparar agora a indisponibilidade forçada. E aqui a gente tem o gráfico atualizado. Né? Então, a Furnas, no caso, é uma das usinas mais antigas, pelo que eu estou vendo. Temos aqui 61 anos, né? E ela é aquela usina que apresentou a maior indisponibilidade forçada. Né? Todavia, por exemplo, a Cachoeira Dourada na verdade, ainda mais antiga. Então, Furnas é a segunda mais antiga. Cachoeira Dourada tem 66 anos, né, e ela apresenta uma taxa de indisponibilidade menor do que 5%. Então, também, de repente, não tem esta relação direta. Né? Então, você pode brincar aqui, escolher alguma variável, observar, por exemplo, será que quanto maior for a variação, o coeficiente de variação da vazão turbinada, maior vai ser a necessidade, por exemplo, de manutenção e, consequentemente, de indisponibilidade programada? A gente pode ver isso aqui. Então, é só selecionar a variação da vazão turbinada e, no eixo X, a indisponibilidade programada. E aí o gráfico atualiza e a gente pode observar e fazer esse tipo de análise diretamente aqui.
Bom, e aqui eu termino a explicação de todos os gráficos, indicadores e menus deste dashboard de usinas hidrelétricas. Eu preparei este projeto ainda lá em julho de 2024. Os dados foram até 31 de dezembro de 2023. Porém, assim que eu terminei, eu separei ali umas 2 semanas para expandir o conteúdo deste dashboard. Então, ele saltou, né, das 30 usinas hidrelétricas de tipo 1 para mais de 130. Bem como eu expandi também o período analisado, né? Peguei até o final de maio de 2024. Então, fiz também algumas alterações aqui e ali. Eu pretendo gravar um novo vídeo apresentando este dashboard expandido, né? Isso deve sair em breve, tá bom? Então é isso, aqui termina o vídeo.